ela precisa se ver responsabilizada. Ela precisa se sentir responsável por sair daquela situação. E normalmente, a pessoa não sai de uma crise sozinha. Existem crises que nós enfrentamos, que parece que nós fomos colocados em algumas crises, muitas vezes Deus permite. A pessoa não consegue sair da crise enquanto não vem o poder de Deus, enquanto não vem a ajuda de Deus. Assim aconteceu no livro de Neemias. Neemias enfrentou uma crise, a família dele estava em crise, o povo dele estava em crise. A primeira coisa, ele teve que chamar a responsabilidade para si. Ele sentiu que ele era o responsável para sair daquela crise. E talvez eu esteja olhando para alguém que é o responsável, Deus o responsabilizou para você fazer algo para sobressair dessa crise aí. Você tem que ter isso em mente. Eu sou o responsável. O que eu vou fazer para sair dessa crise? Não adianta você lutar com as armas que você já tem lutado e você chegou à crise. Porque se você continuar fazendo, agindo, como você sempre vem agindo, e mesmo agindo como você tem agido, você agora está na crise. Então quer dizer que se você continuar fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma, você já está na crise, a crise já chegou. Então é sinônimo que você não vai conseguir sair da crise se você agir da mesma forma. Então a pessoa que é responsabilizada, a pessoa que é responsável, ela precisa saber as estratégias corretas, pastora Wanda, para sair daquela crise. Exatamente, que postura tomar, que decisões, o que fazer. A pessoa que ela chama a responsabilidade para si, que ela decide, eu vou fazer alguma coisa. Eu estou sendo a primeira pessoa que estou percebendo, que estou tendo noção das dimensões dessa crise, da situação em que estamos passando. Então eu preciso buscar em Deus, saber o que fazer e começar a agir de acordo com aquilo que Deus me direcionar a fazer. Não pode parar e ficar esperando a crise passar por conta. Não pode esperar que o tempo solucione a sua crise. Não pode esperar que simplesmente as coisas se resolvam por si ou que de repente Deus resolva levantar uma outra pessoa. Deus está falando com você hoje, você mesmo vai tomar a postura certa e vai sair dessa crise e vai tirar também o teu povo, a tua família dessa situação. Para de esperar o seu marido agir, é você que tem que agir, mulher. Para de esperar a sua mãe agir, ô filho. Minha mãe vai me ajudar. Não, é você. Se sinta responsável. Olha para você nesse momento e veja Deus estendendo as mãos para você e dizendo para você: eu te responsabilizo e te habilito e te doto com a minha capacidade para você enfrentar. Como Davi uma vez ele falou, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, você talvez esteja nessa crise, na sombra da morte, mas não temas. O Senhor quer liberar estratégias para você que se sente responsável para tirar a sua empresa aí do vermelho, para tirar a sua empresa dessa situação. Se sinta responsável. Número 2, pastora Wanda, a pessoa ela precisa parar de procrastinar. Ela fica inventando desculpas e aí muitas vezes a ação de Deus não intervém. Não acontece. Pare de procrastinar. Pare de empurrar essa solução como se ela fosse acontecer por acaso. Ouça, você precisa buscar Deus para saber exatamente o que fazer e começar a agir. Assim que você souber o que eu posso fazer, o que devo fazer, como eu vou agir para mudar essa situação, então comece a agir. Mas se você ainda não sabe o que fazer, se você ainda não tem uma visão clara da situação e o entendimento de o que exatamente fazer nesse momento, é tempo então de você buscar a Deus. O Neemias, quando ele ficou sabendo daquela situação do povo dele, em primeiro lugar, ele jejuou e orou, pastor. Ele começou a buscar em Deus como resolver aquela situação, o que fazer. Ele assumiu a responsabilidade para si, mas ele entendeu que ele não conseguiria resolver sozinho, que a melhor solução
para resolver o problema era, primeiramente, buscar a ajuda de Deus. A pessoa ela precisa buscar a ajuda de Deus e parar de pensar. A gente sente no nosso espírito, tem gente nos assistindo agora e elas estão esperando o tempo resolver o problema. E o tempo não resolve. Não adianta, minha avó falava muito isso, com o tempo. Minha avó era maravilhosa, mas minha avó ela tinha essa procrastinação. Ela tinha isso no espírito dela. Ela procrastinava demais. Ela vivia falando, uma hora vai acontecer, uma hora vai mudar, espera meu filho, espera. Minha avó morreu esperando. Tem gente que está assim, uma hora meu filho melhora, mas você tem que jejuar pelo seu filho. Uma hora minha empresa ela melhora, mas você tem que colocar a propaganda da sua empresa. Você tem que sair atrás dos clientes, você tem que elaborar a estratégia, para de procrastinar. Então, a segunda coisa, pastora Wanda, importantíssima a gente fazer é o que Neemias fez. Enquanto ele ficou lá lamentando, chorando, ele se assentou. Até quero ler isso, está na palavra aqui. E sucedeu que, ouvindo que ele estava em crise, a família estava em crise, eu me assentei, chorei e me lamentei por alguns dias. Então veja só, por alguns dias, aí a palavra nos mostra aqui, ponto e vírgula, quer dizer, ele vai mudar de situação agora. Enquanto a pessoa ela fica sentada, esperando, enquanto a pessoa ela fica ali se lamentando, vida, azar, isso não adianta nada. Por que veio acontecer isso? Por que Deus permitiu? Isso não adiantou nada. Chorou, ele chorou muito. Já não tenho mais lágrimas. Isso não adianta. Jesus, uma das palavras que Jesus mais repetia nessa terra era essa: pare de chorar. Exatamente, as lágrimas não resolvem. A comiseração não resolve, a dor não resolve, não te ajudam a sair da crise. Desperta, para de lamentar, para de esperar o tempo resolver, assume para você essa situação, toma responsabilidade e vamos agir como Neemias agiu. Por alguns dias ele ficou ali, ele lamentou, ele chorou, mas em seguida ele começou a fazer alguma coisa a respeito. Temos que fazer alguma coisa. O que ele fez? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Capítulo 1 de Neemias, no versículo de número 4. Ponto e vírgula. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele se sentiu responsabilizado, número 1. Quando ele parou de procrastinar, número 2. E quando ele começou a jejuar e orar perante o Deus dos céus, número 3, aí a situação muda. Ele começou a fazer a coisa certa. Olha só, ele saiu da fase 1, saiu da fase 2, agora está na fase 3, jejuando e orando. Não diante de uma pessoa qualquer, não diante de uma imagem de escultura que não pode fazer nada para a pessoa. Ele esteve se consagrando, falando, pedindo auxílio, ajuda a quem? Ao Deus dos céus. Olha só. Tem gente que, infelizmente, que surge a crise, você vai bater lá na porta do agiota, em vez de bater na porta dos céus. Surge a crise no casamento, você vai lá numa pessoa que tem um casamento completamente destruído. Eu lembro quando eu morava em Barueri, em São Paulo, muitos casais iam se consultar com um certo homem de uma certa religião, que não era homem não. Esse homem, ele atendia lá na casa dele, tinha um espaço lá, e esse homem, ele era homem de vez em quando, e não tinha um casamento muito bom não. Uma vez eu o vi de uma maneira horrorosa, no centro da cidade de Barueri, e o filho dele de uma forma horrenda no centro da cidade. Eu falei, onde você vai agora? Por que seu pai está assim, com esse jeito estranho? Aí ele falou, porque o meu pai está com o espírito incorporado, ele precisa ir agora lá no cemitério, ele precisa lá fazer... Quer dizer, olha só, como que uma pessoa com casamento destruído vai consultar com um homem que, na verdade, tem um casamento todo arrebentado? Não dá. Então, se você está procurando auxílio de uma pessoa que tem a vida destruída, é a mesma coisa.
Você vai pedir uma consultoria de prosperidade para um mendigo? Você vai chegar para um mendigo e vai pedir para ele te ajudar, te ensinar a prosperar? É a mesma coisa na vida amorosa. Como que você vai pedir para alguém te auxiliar, sendo que a vida amorosa dessa pessoa é um horror? Então, terceira coisa importante, pastora Wanda, a pessoa ela tem que estar buscando o auxílio da pessoa certa. Exatamente. Enquanto você ficar buscando ajuda ainda em pessoas